Olá, bem-vindos ao primeiro podcast da IC Academy. Todos os meses nós vamos estar aqui falando sobre temas relevantes para a agenda empresarial. O nosso tema de hoje é AI generativa no Brasil, tema extremamente relevante, extremamente atual. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse nosso bate-papo aqui com o nosso convidado, que eu vou apresentar agora. Estamos aqui com o Bruno Horta. O Bruno é diretor executivo e Head of Data and AI da Peers Consulting and Technology. O Bruno lidera uma equipe de mais de 50 profissionais, supervisiona o desenvolvimento de produtos, incluindo o Peers Brain. Depois você conta pra gente o que é o Peers Brain, Bruno. Legal. Gerencia parcerias internacionais e a oferta de AI e Advanced Analytics, né? O Bruno ele é doutor em ciências pela UFRJ, pós-doutor pelo ETH Zurich, que é o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, e pelo EPF Lausanne, que é a Escola Politécnica Federal de Lausanne, né? Ex-professor e pesquisador, autor de mais de 70 artigos científicos internacionais. Ele foi fundador e ex-CEO da Joint Analytics, que foi adquirida pela Peers Consulting Technology, né? Ele atua como palestrante e autor de conteúdo técnico e executivo através da Peers e presta consultoria estratégica a grandes empresas na aplicação prática de inteligência artificial, knowledge graphs, modelos generativos e arquiteturas de agências de AI para gerar impacto mensurável aos negócios. Ufa, Bruno! Terminamos. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, Bruno. Obrigado, uma honra estar aqui com você, né, na primeira edição aqui. Grande honra, prazer. Muito bom, muito bom. Gente, o papo, vocês vão perceber que é um papo muito denso que a gente vai ter sempre no nosso podcast da IC Academy, mas um papo também, ao mesmo tempo, bastante descontraído. Então, a gente vai aqui tentar fazer uma coisa mais leve e com muito conteúdo, obviamente, tá? Antes da gente começar, Bruno, o nosso bate-papo, eu queria introduzir alguns dados sobre o mercado de AI, sobre essa tecnologia nova que está criando um tsunami aí no mercado empresarial e no mundo. E acho que é legal a gente poder falar de alguns fatores aqui. Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês, né, é essa questão da difusão da inteligência artificial versus outras tecnologias. Esse é um gráfico aqui de famílias americanas, né, que mostra o seguinte, mostra as várias tecnologias aqui ao longo aqui de um período aqui de 25 anos, né, eletricidade, internet, né, o smartphone foi a tecnologia de maior difusão que a gente teve, inclusive acima da internet nos Estados Unidos e com certeza também no mundo, né? Mas quando a gente olha a inteligência artificial, ela em 3 anos, ela já ultrapassou mais de 1 bilhão de usuários nos seus primeiros 3 anos. Então é algo excepcional, algo que a nossa humanidade realmente não estava acostumada, né, com essa velocidade de difusão tecnológica, né? Se a gente olhar AI como tecnologia, ela tem gente que obviamente adota, né, esse mindset de que a tecnologia vem para o bem, vem para melhorar, né, a qualidade de vida, vem para melhorar os negócios das empresas, mas tem muita gente também preocupado com as falhas, que pode ser perigoso, que a gente vai parar de pensar, que a gente não controla mais AI, né? De perder o controle, né? E aí tem algumas falas de pessoas influentes aqui, né, de decision makers, né? A Pinar, ela é uma das mais influentes na parte de AI, né? Ela fala que AI é uma ferramenta a serviço da humanidade, então ela claramente tem uma visão muito otimista, né, em relação à adoção da tecnologia. O Satya, CEO da Microsoft, ele fala que a gente tem que estar no comando, os humanos têm que estar no comando, né, de AI, a fim de prevenir que saiam do controle, tá certo? E o Musk, ele já é um pouco mais aí distópico, né, e é um dos maiores riscos para o futuro da civilização. Então ele pega um lado um pouco mais, diria, crítico, né, apesar de ser um dos maiores usuários, né, e investidores em AI no mundo, né. Quando a gente olha
o que está acontecendo, né, no background, né, assim, AI vai ter, já sai da estação, né, a gente vai ter em 2030 mais patentes de AI que todas as outras ciências somadas. Então, vão ser quase 4 milhões de patentes em 2030. Então a gente está criando muito capital intelectual, muito conhecimento e muitos algoritmos aí com essa tecnologia, né? E ao mesmo tempo a gente percebe a rapidez de difusão nas empresas, né? Isso aqui é a adoção de AI pelas empresas nas diversas regiões do mundo, né? A China estava em 48% de adoção em 2023, já passou para 75% em 2024 e certamente já deve estar bem mais alta esse ano, né? Então percebam que em apenas um ano o mundo praticamente dobrou ou aumentou de forma significativa a adoção de AI nas empresas. Isso ao mesmo tempo, né, Bruno, é uma coisa bacana de ver, né, mas é um pouco assustadora também, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? E finalmente, para a gente poder fechar esse warm-up, né, a gente tem hoje 1,2 bilhão de usuários de IA no mundo, né, pessoas que já usaram algum tipo de ferramenta com inteligência artificial, né? A gente tem 80% das empresas que já experimentam com IA, né? E tem um dado um pouco desanimador, ao mesmo tempo desafiador também. Somente 10% dos pilotos chegam ao rollout, né? Que mostra que tem bastante iniciativa, tem bastante movimento, mas a acabativa, né, de impacto real mensurável nos negócios, a gente está ainda a uma boa distância ainda de acontecer. Feito isso, gente, vamos falar sobre o nosso tema de AI generativa, né? Talvez começando com uma primeira pergunta para o Bruno, né, Bruno? Qual que é a diferença dessa tecnologia generativa para a AI tradicional ou discriminativa? Legal. Bom, excelente introdução aqui para o nosso papo, né? IA já existe há bastante tempo, né? Então, modelos de machine learning, né, já existem há muito tempo, né? E até o Turing, inventor do computador, né, já falava de inteligência artificial, né? Inclusive existe o teste de Turing, né, que é quando a gente não percebe que está falando com uma inteligência artificial ou com um ser humano, né? Sim. A gente está chegando nesse limite, né? Então, assim, é um tema que já existe há muito tempo e que a IA generativa ajudou muito a popularizar, tá? E por que isso, né? Porque os modelos que tinham antigamente, né, há 3 anos atrás, até 3 anos atrás ou 4 anos atrás, eram modelos que dependiam muito de especialistas que entendem de dados, entendem de ciência de dados, entendem dos problemas, entendem dos algoritmos e dos modelos, para fazer o treinamento desses modelos e depois interpretar o resultado desses modelos. Exato. E aí houve uma mudança muito forte de paradigma, que são os modelos pré-treinados. Então é um modelo que ele já está treinado, você não precisa treinar ele, né? Então, só para dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro, né? Modelos que fazem classificação, né? Então, por exemplo, eu tenho uma foto de um gato e de um cachorro e eu quero prever se é um gato ou se é um cachorro. Isso já existe há muito tempo, né? A gente pode treinar esses modelos com vários exemplos de fotos de gato e cachorro e o modelo vai entender e vai, para uma foto que ele nunca viu na vida, ele vai conseguir prever com uma certa acurácia se aquilo é um gato ou se é um cachorro. Outro tipo de modelos de regressão, né? Então eu tenho uma determinada curva, né? Por exemplo, uma taxa de crescimento populacional e eu quero prever como que essa curva vai ser ao longo dos anos com várias variáveis, né? Tentar prever esse comportamento, né? Isso já existia também, né? Perfeito. Então, estatísticos, matemáticos, cientistas da computação, engenheiros, né, já faziam bastante uso desse tipo de modelo, né? Modelos de crédito, por exemplo, né? Então, algumas empresas do setor financeiro, né, dão crédito baseado em modelos de AI. Então, só para contextualizar que é um assunto antigo, né? Um assunto que a gente já vem... Tem milhagem aí. Isso, a gente já estudou bastante sobre isso. Mas aí veio uma nova arquitetura, né? Uma arquitetura que é a arquitetura dos transformers, né? Multi-threaded attention, etc. E que possibilitou que modelos pré-treinados fossem suficientemente bons para conseguir
gerar algum tipo de valor sem nunca ter sido exposto a um problema específico. Então, o GPT, né, que é o principal família aí de modelos Sim. generativos, ou pelo menos o que se popularizou mais, né, nada mais é do que isso, né? Generative Pre-trained Model, né? Então, você tem um modelo pré-treinado que o que ele faz, na verdade, é prever a próxima palavra. Né? Você dá uma série de palavras, de tokens, e ele vai prever qual que é a próxima, né? Só que o interessante é que a inteligência, ela emerge dessa simplicidade, né? Porque você prevendo a próxima palavra, você começa a prever a próxima frase, você começa a prever o próximo parágrafo, Uhum. você começa a prever um contexto maior, Uhum. né? Então você vai trazendo essa inteligência partindo de um modelo super simples, né? A analogia que a gente pode fazer é com a natureza, né? As abelhas. Se você olhar para uma abelha, ela não é inteligente. Mas se você olhar para a colmeia como um todo, ela é extremamente inteligente. Sim. E essa inteligência emerge da coletividade Dos comportamentos ali, né? desses comportamentos individuais. E aqui a inteligência emerge de uma coisa super simples, que é prever a próxima palavra. Hoje a gente já usa LLMs para fazer tarefas altamente complexas, né? Modelos de linguagem, né? E aí tem esses insights que a gente consegue gerar, né? A experiência de estar digitando com o computador do outro lado e ele respondendo coisas que a princípio só um humano Uhum. poderia te responder, Uhum. né? Então, assim, isso foi revolucionário, né? E também uma interface com o usuário que permitisse interagir com a inteligência artificial usando linguagem natural, que é a linguagem que a gente está acostumado Isso. a usar no nosso dia a dia, né? Porque antes a gente tinha que preparar os datasets, né? Fazer toda aquela E engenharia, programar. programar e sair Entendi. do outro lado Entendi. dessa forma. Então, e o movimento foi tão grande, foi tão forte essa hype, né? Que muitos, né, começaram a ter reações igual você mostrou, né? De, olha, IA é uma coisa extremamente poderosa para o bem ou para o mal, né? E a gente vai precisar se preparar para isso, né? Outros já foram mais céticos, né? A academia é interessante olhar isso porque os principais expoentes assim da academia, eles, num primeiro momento, eles já foram meio céticos, né? Enquanto muita gente estava falando que ia ter uma superinteligência em pouquíssimo tempo, porque estava vendo que a coisa estava evoluindo muito rápido, né? Os acadêmicos eles perceberam que, olha, talvez não, tá? Acho que esse negócio não vai ser tão rápido assim, mas de qualquer forma teve uma hype muito grande em torno desse tema, e aí justifica um pouco daquele número que você mostrou lá de várias POCs que não entram em produção, porque a reação do mercado Aham. foi muito grande e foi um pouco não muito bem arquitetada, não muito racional, né? Então você teve muito Muita push, emoção nesse muita negócio. emoção, muita emoção. O push dos boards de não, precisamos fazer AI, precisamos ser AI first, AI everywhere, e O Me toda aquela Too aí, né? coisa. O efeito manada, né? A empresa não estava preparada para isso, É. obviamente, porque ninguém estava preparado para isso, mas começou um monte de iniciativa, né, desgovernada, Mas eu estou fazendo AI. tá fazendo. É. E de certa forma isso foi bom, porque isso expôs vários problemas que a gente precisou depois corrigir. Então, várias empresas aprenderam com essa experimentação, mesmo ela sendo caótica, Uhum. né? E começaram a olhar para trás e olhar, pô, o que que a gente fez de errado aqui? O que que a gente pode fazer diferente? Por que que algumas empresas estão conseguindo gerar mais valor do que a minha, Entendi. né? E aí começaram a tirar um pouco de lessons learned, né? Entendi. Desse processo. Entendi. Né? Que tipo de imagem a gente vai ver? Porque é exponencial, né? Essas imagens sintéticas já estão sendo criadas a cada segundo, né? É, como é que essa plataforma, ou uma plataforma que responde a um comando humano, vai juntar toda essa experiência, todo esse conhecimento de imagens, né, passadas e vai gerar uma imagem nova, diferente, né? O que de novo poderia aparecer numa imagem com essa aqui? Essa pergunta é muito boa. Ela conecta um pouco. Você falou da exponencialidade, tá? A exponencialidade, ela conecta um pouco com o começo da jornada ali, tá? Quando a gente viu, por exemplo, a diferença do Chat GPT 3.5 Turbo lá pro 4, Sim. a diferença foi grande, né, do 4.1 ali. E aí as pessoas começaram a projetar, e foi num período curto de tempo, né, se você pensar, né?
começaram a projetar que, pô, peraí, o 5 vai ser já uma AGI, uma inteligência muito maior, né? Tanto é que existiu todo um marketing em torno do GPT-5, ele já sendo uma AGI, Exato. né? E aí a gente viu que não foi bem assim, né? Que foi muito esforço computacional, muito dinheiro colocado, né? A complexidade do modelo em si, ela só mudou em termos de número de camadas que você tem ali Tá. nas redes neurais, né? E não teve muita mudança de paradigma de uma arquitetura para a arquitetura passada, tá? E a gente ainda está nessa mesma arquitetura com pouquíssimas alterações, tá? E o que a gente está fazendo é usar força bruta computacional e mais volume de dados Uhum. para tentar chegar em modelos melhores, Tá. tá? Mais E rápido. É. é mais rápido e tal. Esses modelos estão ficando mais lentos, na verdade, É. tá? Mas o que tá o modelo responde de forma mais lenta, porque ele tem mais parâmetros, ele exige mais processamento, Entendi. tá? Então, se você hoje interage com um modelo mais antigo, você vai ver que ele responde muito rápido. Se você interage com um modelo mais moderno, Uhum. Quem está ele usando mais parâmetros está pensando é, mais. É. mas o gap de tempo de desenvolvimento de modelos, ele começou a dar uma arrefecida. E essa curva está parecendo que ela vai ficar mais logarítmica do que exponencial. Entendi. Porque a gente já não tem mais tanto dado assim para colocar no modelo, Uhum. tá? Eu tô falando mais de modelo de linguagem, tá? Depois a Tá. gente volta aqui A na imagem. imagem. Mas isso vai se aplicar para cá também. É, e a arquitetura é a mesma e o que a gente tem é mais Tá. parâmetro, mais GPU, A gente está mais... vendo então um Então, flattening da curva é, de exponencial para logarítmica. você vê que se você buscar por AGI ou ASI, né, que é o Artificial Super Intelligence, né, você vai ver que o número de posts, o marketing em cima disso deu uma arrefecida. Tá. Porque, de certa forma, o GPT-5 frustrou muito as expectativas. Todo mundo esperava que fosse um negócio fora do comum, que as soluções iam exigir menos engenharia do que elas Uhum. exigem hoje. Então a gente vai chegar lá nesse ponto. E a gente está vendo que não. Tá? Os modelos multimodais, né, que é o que a gente está vendo aqui na tela, né, um modelo que ele recebe um prompt em texto, ele vai processar aquilo, mas ele vai gerar um output em imagem, por exemplo, ou em vídeo, enfim. Eles já estão muito bons, ainda tem muito espaço para melhorar, né? Mas eles vão chegar nessa curva também, tá? Tá. Talvez eles ainda não estejam no platô, Uhum. mas eles estão caminhando para Boa. começar a dar uma arrefecida também Entendi. nessa questão. Entendi. Entendeu? E por que eu falei da engenharia? Só voltando nesse tópico que eu acho importante. Aqui vai um pouco também das diferenças entre você ter simplesmente uma GenAI que você interage ali para ter perguntas e para ter a resposta ali, e você fazer soluções de fato com isso que vão gerar resultados de eficiência, por exemplo, automatizar processos, ou automatizar tarefas de uma forma mais eficiente, porque para fazer esse outro tipo de coisa, Uhum. a gente precisa ainda de muita engenharia de software para fazer isso funcionar, né? Funcionar com qualidade, Entendi. principalmente olhando aqui para o universo de empresas, né? O É. universo enterprise, tá? E a gente vai continuar precisando disso, porque a gente não está, na minha visão, caminhando para a AGI. A gente está caminhando para uma estabilização e alguns anos aí, até que essa arquitetura se modifique de forma dramática, onde a gente consiga dar mais um leap. Tá. Eu acho que vai ser muito mais um negócio meio leapfrog do que Um uma salto coisa... do que emitir uma coisa contínua aí. Exato. Entendi. Boa. Boa. Muito legal essa. A gente saiu um pouquinho do caminho só para mais Uhum. para dar um pouquinho mais de cor aqui no nosso papo. Mas legal. Vamos falar um pouco sobre a pesquisa que foi feita pela Pierce Consulting e Technology junto com a Tech Institute, né? E foi publicado pelo MIT Technology Review. Agora saiu do forno, agora em setembro, né? Os resultados. Foi uma pesquisa com 322 líderes de tecnologia de empresas brasileiras de diferentes setores da economia, certo? Fala um pouquinho dos objetivos dessa pesquisa. Eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente quer discutir aqui. Legal. Tiveram várias pesquisas globais, né, mostrando um pouco de como que estava a situação do uso de GenAI.
e a gente quis ver como que está a situação do Brasil, né? Então, assim, apesar de eu ter né, falado essa introdução da questão da gente estar convergindo, né, para um tipo de acurácia do modelo, né? Já existe muita oportunidade. A gente não precisa esperar a IA ficar melhor, tá? A IA já entrega muito valor. Então a gente tem que capturar esse valor. Tá? E algumas empresas estão conseguindo capturar esse valor. Né? Então acho que o estudo ele teve muito esse objetivo de tentar entender um pouco, né, o que as empresas que estão capturando valor estão fazendo na sua jornada. Boa, boa. Tá? Então essa foi a grande motivação. E olhando para o Brasil, principalmente. Que a gente viu que o número da pesquisa do MIT anterior, se não me engano foi de agosto, do MIT Nanda, né, mostrou que apenas 5% das soluções estão chegando de fato na escala desejada. Né? Estão dando o famoso ROI. Né? Exatamente isso que eu ia mencionar agora, para a gente poder nos avançar no nosso papo, né? Que foi essa pesquisa do MIT Nanda, né? Do GenAI Divide, State of AI in Business 2025, né? Que fala exatamente o que você falou, né? Cerca de 95% dos pilotos em GenAI não apresentam impacto mensurável nos resultados financeiros das empresas. Assim, é impressionante, quer dizer, é muita espuma, né? E pouco resultado, né? E outra coisa também que me chamou a atenção, no outro estudo do MIT, que fala sobre maturidade em AI, né? Somente 7% das empresas estão no estágio AI Future Ready. E o MIT descreve esse estágio como AI incorporada à tomada de decisões estratégicas. Ou seja, se somente 7% das empresas estão linkando o ERP com AI, né, e outros sistemas de negócio da empresa para tomada de decisão, né, você tem aí assim, um mundo para poder ser impactado, né, com a tecnologia. Usando um pouquinho esse gancho, né, fala um pouquinho dos resultados e conclusões da pesquisa no Brasil e ver se a gente consegue conectar, né, esses pontos aí, entender o que está acontecendo no mundo, também está acontecendo no Brasil e quais são as principais diferenças. Só um comentário primeiro em relação a essa estatística, né, do 95 contra 5, ou do que a gente viu aqui no Brasil, que era mais para 15 do que para 5. Né? Existe uma assimetria importante aí, porque os 5% que conseguem ter sucesso, muitas vezes as iniciativas elas geram um valor muito grande. Desproporcional. Desproporcional. Tá. Tá? Então, se você consegue acertar, o benefício para o negócio Entendi. é muito grande. O segredo é o que eu tenho que fazer para acertar. Que é a qualidade da iniciativa em si, né? Quer dizer, a robustez da iniciativa, o que ela pode entregar. A robustez da iniciativa... Aqui tem vários elementos, tá? Que a gente pode colocar juntos aqui, tá? Porque você pode ter iniciativas ótimas e não ter o time capacitado para desenvolver. Você pode ter iniciativas ótimas e não ter governança para manter aquilo de pé, né? Então existe todo um arcabouço de coisas, né, que a gente... No contexto. Né, um contexto empresarial que ajuda e cria esse ambiente que essas iniciativas elas conseguem gerar valor. Perfeito. Então, voltando aqui às conclusões aqui. Eu sei que vocês dividiram em blocos, né? Para ficar mais tangível aqui essa discussão sobre GenAI. O primeiro bloco que vocês falaram foi sobre estratégia. Fala um pouquinho mais que conclusões saiu desse bloco de questões aí no tema de estratégia. Esse bloco é talvez o mais importante, né? Porque se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, quando a gente viu aquela hype muito forte, né? A maioria das iniciativas que surgiram naquele momento foram iniciativas que não estavam conectadas à estratégia do negócio, né? Era muito mais caráter exploratório, na experimentação. E como eu disse, né, eu acho que isso teve o seu valor, porque nessa experimentação, mesmo que aleatória, ela pode ter ou não gerado aprendizado. Aí depende da empresa e como que essa experimentação foi conduzida. Claro. Tá? Mas o que a gente vê hoje é um movimento de tentar resgatar esse aspecto da estratégia.
De voltar e falar assim, olha, a gente fez um monte de coisa aqui, quase nada deu certo. Descoordenado. Ou tudo descoordenado, nada deu certo. Ou talvez alguma coisa tenha dado certo. Mas o que a gente pode fazer agora para tentar alinhar as coisas, né? Porque a empresa está indo numa direção, né? Como que eu uso o IA para impulsionar ou para transformar, né? Porque tem muitos negócios também que já estão se sentindo ameaçados, Sim. né? E aí, esses negócios que estão se sentindo ameaçados, eles têm vários caminhos. Eles têm o caminho da eficiência, de ser muito bom naquilo que está fazendo. Ele tem o caminho da transformação, e aí se tornar AI-driven de fato, né? E ele tem o caminho de mudar totalmente e pivotar, né? De fazer novos modelos de negócio, novas formas de receita, etc. Só um comentário, Fica à vontade para me aproveitando interromper. aqui. A gente viu a mesma síndrome, na hype de transformação digital. Há 8, 7 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre transformação digital, a gente viu um monte de empresas, a maior parte das empresas, começando uma jornada de transformação digital sem saber para onde ia. Era assim, vamos fazer porque o vizinho está fazendo, vamos fazer porque a matriz nos Estados Unidos está fazendo e mandou fazer, né? Agora tem um Chief Digital Officer, né? Então o Chief Digital Officer tem que justificar também o seu budget, o seu cargo para poder. Então a gente tinha muita iniciativa realmente desvinculada de uma meta maior da empresa, uma meta estratégica maior da empresa. Então isso aí é uma síndrome que acompanha toda a inovação tecnológica, na sua visão? Eu acho que né? É claro que depende do impacto, né, dessa inovação. Mas eu acho que o que está acontecendo agora é a questão da velocidade. A velocidade está acelerada, né? As coisas estão muito aceleradas. E tem empresas... Foi bom você ter falado dessa onda anterior, porque tem empresas que não finalizaram essa onda ainda. Não, de jeito né? E tem empresas que talvez nem tenham começado direito, tá? E isso, obviamente, vai impactar o poder dessa empresa de capturar valor da próxima onda, que agora é a onda da IA. Pode dizer que os atrasados da transformação digital também serão os atrasados da revolução de AI? Ou são fortes candidatos a ser? Eu acho que na média, sim, tá? Mas existe uma oportunidade também para quem ficou atrasado usar IA para se... Para dar um salto também, né? Então, assim, eu não sei se muitas empresas vão conseguir capturar essa oportunidade, tá? Porque eu acho que o mindset também da empresa que não está digitalizada talvez não seja acho que tem uma questão cultural. Que não vai ajudar. Sabe? Nós vamos falar mais sobre cultura mais à frente, porque eu acho que essa é uma das barreiras grandes para a adoção de novas tecnologias, e eu estou percebendo pela pesquisa de vocês que ela surgiu muito forte como uma das barreiras, a resistência cultural muito forte como uma das barreiras para a implementação de programas de AI. Mas, por favor, prossiga aí com a tua visão sobre a estratégia de AI e a conexão com a estratégia da empresa. Então, aí quando a gente vê empresas que estão se preparando, né, se estruturando do ponto de vista estratégico, né, incorporaram esse tema como um tema estratégico e envolveram o C-Level como um todo na discussão desse tema, né, aí a gente começa a ver que estão de fato levando a sério que a IA pode ser uma alavanca de valor aqui importante para a empresa. E aí isso está sendo incorporado na estratégia do negócio também. Então, o que a gente entende, tá? Existe uma estratégia do business, geralmente um 5-year plan, né, que é revisitado todo ano. Mas existe uma estratégia de AI. Então, a estratégia de AI ela tem que se basear em pilares tecnológicos, tá? Pilares científicos também, questão de agentes, de modelos, etc. Segurança, porque com a IA generativa a gente vê novos riscos emergindo também, né? Podemos falar disso também. A gente vê toda uma questão de olhar para os processos, porque não necessariamente você vai pegar o processo como ele é hoje e vai fazer exatamente a mesma coisa com o IA. Você talvez tenha que mudar muita coisa, né? Então tem essa questão de olhar para processos, né? E olhar para dados, muito, né? Porque dados praticamente ali o alicerce de tudo isso. Tá? Você quer que a IA não seja simplesmente um chatbot pré-treinado, generalista, que fale de qualquer assunto. Você quer que a IA ajude a gerar valor dentro de um contexto. E esse contexto vai ser definido pelos dados.
da empresa. Tá certo. Então, essa camada de dados é super importante. Aí vem um tema que não sei se a gente vai chegar para falar disso mais especificamente, de dados, depois. Vamos. Senão eu posso ter. Então tá. Aí só para fechar a estratégia, não é só tecnologia, a estratégia também envolve aspectos de negócio. Tá? Então envolve governança, envolve capacitação, envolve adoção e Os cultura recursos. e envolve ter um escritório para olhar para isso, né? Tem que ter uma organização. A gente tem chamado de Value Creation Office de AI ou de Transformation Office de AI, pode ser qualquer coisa do gênero, mas tem que ter um time que olha para essas iniciativas e que de Entendi. fato faz os business cases e conduzem, Entendi. metrificam e vê se de fato conseguem Seria apurar. um núcleo duro de AI na empresa, Um núcleo que olha para todas as iniciativas. né? E converge, consolida aquilo e coordena, né? E coordena. Orquestra. Tem Orquestra, muita coisa né? para ser orquestrado aqui. Bruno, dentro desse tema de adoção de AI, o estudo de vocês apontou que 79% miram ganho de produtividade como principal objetivo na adoção de AI. 48% dos respondentes, né, focam AI para a redução de custos operacionais, né? Isso diz muita coisa sobre o estágio de AI no Brasil, não? Sim. A gente vai ter algumas ondas, né? Então, essa primeira onda, a de produtividade, ela é bem óbvia, né? Porque eu acho que na pessoa física, você interagindo com uma LLM, por exemplo, você consegue ter ganhos de produtividade já, né? Então, você consegue delegar várias coisas que você fazia manualmente para IA e isso te poupa tempo, e aí o ganho de produtividade ele é mais óbvio, né? Se esse ganho de produtividade é convertido em eficiência ou não, isso já é uma outra questão, né? Porque vai sobrar mais tempo, mas o tempo tem que ser empenhado nesse aumento de eficiência, né? O aumento de eficiência também pode vir de outras formas, automatizando processos da empresa, né? Então você pode pensar em duas grandes alavancas, né? Uma alavanca mais de empoderar os humanos, né, que eles estão chamando de Augmented Human, né, você empoderar o humano com ferramentas de IA, e a outra alavanca de processos, Certo. né, Onde é RPA e outras coisas, uma automação. automação, né. Agora a gente consegue automatizar processos cognitivos, né, com a IA, né, então é mais poderoso que RPA, né, mas enfim, é uma jornada de automação, né, estão chamando de hiperautomação também, então... mas essa é a primeira onda, né, que é uma onda um pouco mais óbvia. Depois dessa onda, acho que as empresas vão se transformar, né, e algumas já estão se transformando. Então, essas ondas elas não necessariamente vão acontecer uma atrás da outra Sequenciais. sequencialmente para todas as empresas. Tem empresas que começaram a olhar para a IA já pensando na última onda, Sim. que é novos modelos de negócio, novas fontes de receita, etc. E já estão criando produtos com É. IA indo ao mercado. Mas na média vai ser essa sequência. Vai ser cascata, vai ser uma coisa linear, incremental. Na Isso é uma média. coisa que eu sempre provoquei os meus clientes e alunos também, que essa questão de fazer um processo, por exemplo, de transformação digital, onde você primeiro olha o back office, depois você olha a transformação do negócio ou do front office, e depois você pensa em reinvenção do negócio, quer dizer, três grandes, né, etapas, e põe isso numa flecha do tempo de 5 anos. Cara, desculpa, mas o teu concorrente, né, vai fazer em 1 ano, vai fazer em 2 anos, ele está no outro estado de maturidade. Então, o teu timing é diferente do mercado. Então, às vezes você tem que realmente fazer as coisas de forma simultânea, né? É como você falou. Então, eu gostei desse ponto de que muita gente está experimentando AI, mas já de olho na transformação aqui na frente, e não só como uma ferramenta de otimização e redução de custos, né? Exatamente. E isso depende muito da natureza do business, né? Então, se você pega negócios, por exemplo, na área do direito, que é muita questão textual, e a IA hoje ela já é muito boa para isso, né? Ali você pode ter ganhos de eficiência, mas talvez esse mercado seja disruptado. Então existe já uma corrida, né, de disrupção do mercado. Quando você olha, por exemplo, para cartórios,
Então você vê que as empresas elas já têm em mente que a IA pode disruptar aquela indústria como um todo, Inteira. né, É inteira, verdade. né? Você vê no setor de educação a questão de produção de conteúdo, a questão de correção de provas, a questão... Então, tem toda uma cadeia de valor ali do setor de educação que pode ser também transformada, né? Vai continuar tendo educação, Sim, mas talvez de uma forma diferente, né? entendi. Então, por isso que eu acho que na média vai acontecer essa jornada, né? Você vê que os números refletem, né? Você tem Uhum. quase 80% olhando para a grande produtividade, mas a gente sempre vai ter os outliers ali que, Sim, dependendo da indústria, vão estar atacando mais pela ponta de cá ou pela sim. outra ponta. Boa, boa. Vamos passar para o segundo bloco, que é capacitação técnica. E aí eu também estou trazendo aqui dados da pesquisa de vocês. 73% discordam que a empresa dele, ou deles, né, estejam preparados para IA. Então, assim, é um sentimento de impotência, né? Porque a IA com essa difusão maluca, com essa velocidade incrível de adoção para vários setores, várias funções e tal. E, por outro lado, eu olho para dentro de casa e eu falo assim, puta, eu não estou preparado para isso, né? E aí vem a boca do jacaré, né? Que a velocidade de adoção, difusão é praticamente exponencial, muito próximo, pelo menos quadrática, não mínimo Uhum. quadrática, mas próximo à exponencial, né? E a capacitação técnica, né? E as capacitações organizacionais, elas estão dando logarítmica ainda, né? Então, quanto mais o tempo passa, essa boca vai aumentar, né? Esse Uhum. gap vai aumentar, né? Que eu acho que cria mais ansiedade ainda para os líderes também das empresas de como é que você dá conta desse gap, né? É, e aí tem, só para poder fechar, né, tem esse conceito de ilhas de experimentação, né, quer dizer, que também, por um lado, é muito bom, porque você está experimentando a tecnologia, né, em pilotos, né, com contenção de riscos, de custos, etc., para aprendizado, mas, por outro lado, você não tem um modelo de expansão, né, dos finds e insights dessas ilhas para toda a organização, que também é uma tragédia, Uhum. né? Que você está criando coisa nova, mas ela está encapsulada e ela não sai dali. E aí, como é que a gente sai desse dilema? Uma boa pergunta. Esse é um dos principais gaps, né, que a gente tem aí, é o gap de capacitação. Até porque é, surgem demandas novas, né, de skills novas que a gente também não está. Quando a gente olha para o todo, a gente vê que existem lacunas muito importantes, né? Por exemplo, é, engenharia de prompt, né? É uma nova habilidade, né? Engenharia de topologia de agentes de IA. Já existem especialistas em topologias de... Isso vai ficar cada vez mais importante. Engenharia de contexto, ou seja, garantir que a sua IA entende os seus dados, né? Entendi. Garantir que o seu dado está contextualizado, Boa. né? São novas skills. E não existem cursos formais que ensinam isso de forma Uhum. aprofundada. Existem novas iniciativas como a sua, né, de cursos mais livres, né, Abertos, é? abertos, porque para acompanhar essa velocidade, né, você precisa é, dessa Agilidade. agilidade, né? Aos poucos eu acho que essas coisas vão acabar se estruturando, mas muita coisa ainda vai mudar nessa jornada, né? Principalmente nessa jornada de humanos com IA, né? Nesse convívio, porque a gente vai precisar é, gerar valor nessa interface, Uhum. né? Você vai ter cada vez mais agentes de IA que fazem determinadas tarefas e o ser humano aprender a delegar certas tarefas, aprender a receber também do agente de IA, aprender a orquestrar esses sistemas. É. O agente de IA vai interagir com outros Ah, agentes, vai interagir com sistemas. Então, assim, olhando para o futuro, eu vejo muito isso, tá? Muito mais isso do que a questão de AGI, de superinteligência, boa, tá? boa. Você tocou num ponto fantástico, que é essa questão do desaprender, como a gente trabalha, né? E reaprender ou aprender uma nova forma de trabalhar, né? E aí a gente tem um lado um pouquinho a gente estuda bastante a neurociência e estamos trazendo neurociência para as organizações, né? E uma das coisas que a gente está olhando é assim, como é que o nosso cérebro
o límbico e o reptiliano, que não existe, mas existe a imagem, né, do flight or fight, né, de você corre do tigre, né, ou você briga com o tigre, né? E a gente tem essa reação em relação às ameaças, né? O cérebro ele não funciona bem com ameaça, né? Você solta o cortisol, você paralisa, você trava, tá certo? E o que destrava são recompensas, algum sentimento de recompensa. Olha, um elogio, né? Uma promoção, né? Um reconhecimento de colegas, tudo isso aí né? Solta ali adrenalina, solta dopamina, etc. Mas a gente está. Quando a gente percebe que essa volta toda é para dizer o seguinte, a mudança de comportamento, né? Que uma das grandes barreiras que vocês colocam aqui como adoção, né? É a resistência cultural, né? A dificuldade de você mudar a forma de trabalhar, né? E para mudar a forma de trabalhar, você tem que mudar o mindset, mudar o modelo mental. Mas se a tecnologia passa a ser tão ameaçadora, desconhecida, cheia de ambiguidades, ninguém acerta na veia, todo mundo fala, não, talvez sim, talvez não. As pessoas não estão acostumadas com ambiguidade, né? Isso trava a organização, né? Então, como é que a gente dá esse salto de fé numa organização que está travada, porque tem que implementar de forma acelerada uma nova tecnologia, tem que, ao mesmo tempo, mudar a forma de pensar, mudar a forma de trabalhar, né? Tudo junto e misturado. E aí? Eu diria que não tem ainda uma receita de bolo, né, para isso. Eu acho que cada organização está tentando aprender a responder essa questão, né? Então a gente vê que algumas se estruturaram no sentido de formar academias internas para capacitação do C-level, do middle management, das camadas mais operacionais, né? Iniciativas mais perenes geralmente geram mais resultado, tá? Iniciativas pontuais, eu digo que elas servem para te tirar ali da ignorância inconsciente para a ignorância consciente, Boa. né? Mas ela não vai de fato te capacitar Sim. para colocar em Você prática. sabe que você não sabe. É, Tudo bem. Mas já é um grande avanço. já sabe, já é bom. Já é um grande avanço. E às vezes é suficiente para algumas pessoas saber que não sabe de alguma coisa para ela mesma correr atrás É, e se capacitar, né? Mas nem todos vão funcionar boa. dessa forma. E para garantir também uma padronização desse conhecimento, eu acho que é importante ter essas iniciativas mais robustas e perenes dentro das organizações. Esse tema de capacitação ele conversa bem com o de adoção também, né? Porque às vezes quando a pessoa não conhece, não sabe, não é capacitado, ela vai ter mais medo também Sim. do, da tecnologia. Ela tem receios, né? E aí, linkando no seu ponto de capacitação, né, da organização, tem outro dado da pesquisa de vocês que eu achei bastante interessante e trágico também, né? Que é assim, somente 10% dos conselhos de administração ou consultivos das empresas que foram pesquisadas têm um conhecimento de, real de AI e da sua aplicação. Então você tem, assim, 90% dos conselhos, eles estão meio voando cegos em AI e o potencial que a AI tem de transformar o negócio dos acionistas, né? A gente viu uma coisa muito parecida com o digital, né? Há 10 anos atrás, quando a grande parte dos boards, né, não tinha conselheiros com destreza digital. Portanto, não conseguiam entender os novos modelos de negócio na era digital, né? Então, sempre ancorados no analógico, sempre ancorados aqui nas crenças antigas, né, do século passado, de como você ganha dinheiro, como é que você perde dinheiro, né? Uhum. Então, estou percebendo de novo, de forma recorrente, aparece aqui também essa ignorância, dos conselhos na parte de AI. E aí? E aí, essa ignorância ela pode custar bem caro, né? Porque ela pode custar muitas oportunidades que vão ser perdidas, porque o board conhece muito bem dos problemas do negócio, né? Mas se não tem alguém que representa esse conhecimento lá dentro nas principais discussões estratégicas, né?
você não oxigena com essas novas tecnologias as soluções para esses problemas, né? Os caminhos, né? Os caminhos eles vão ser muito É, de achismo. isso. Não vai ter uma assertividade muito grande. Você nem discute as oportunidades que a AI pode trazer, né? Exato. Então esse é um grande problema, né? É uma espécie de cegueira, né? Uhum. Você está vendo um monte de coisa, mas tem uma coisa que você não está vendo Isso, e que pode mudar completamente o business, né? No futuro, né? isso. O Bruno, vamos falar sobre governança e risco aqui, né? Dentro da pesquisa também de vocês, né? Tem um número também que também é um pouco, de novo, na linha de tragédia, né? Que somente uma em cada 5 empresas dizem estar preparadas em governança das iniciativas. Ou seja, assim, a gente está abrindo, investindo em AI, mas somente 20% sabe o que estão fazendo, de fato, sabe como gerir essas iniciativas, é isso? É isso. Isso daí é um número bem preocupante, mas é a realidade, tá? A gente convive com isso, né? Diariamente na consultoria, né? Porque a gente está exposto ali a essas discussões e a pesquisa ela só vem para reforçar esse ponto, né? E ter iniciativas desconectadas, não conseguir gerir essas iniciativas, né? Não ter essa governança, isso vai ser aquela coisa, vai ter um vetor apontando para cada direção e a resultante ali vai ser zero, É. né? Você não vai ter coordenação, né? E os riscos, né? Eu diria que muitas empresas, né, não entenderam ainda os riscos, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? A IA, a IA generativa, né? Ela é probabilística. Você pode perguntar a mesma coisa para ela 20 vezes e ela 19 vezes acertar e uma vez errar, né? Lidar com essa probabilidade, né? Confere um caráter de risco para essa tecnologia, né? Então as empresas elas têm que ter mecanismos para quantificar o impacto desses riscos, Uhum. né? Um modelo que tem 99,99% de acurácia, ele pode não ser suficientemente acurado. Uhum. Se quando ele erra, por exemplo, uma pessoa morre, Sim, entendeu? exato. Então, essa questão de balanceamento de riscos, Riscos. entender essa estatística né? E isso é super importante para a Isso. governança também dessas iniciativas. Então, nesse ponto dos riscos, eu também achei interessante essa estatística que vocês levantaram: 44% das empresas se veem vulneráveis a riscos legais, reputacionais e de confiabilidade, que é um pouco o que você estava falando. Quer dizer, o pessoal tá míope, né? Tá fazendo as coisas, mas não tem ideia dos riscos que está correndo, inclusive de acontecer uma catástrofe, como você falou, de uma pessoa morrer, né? De houver acontecer algum tipo de erro contábil, né? Ou erro legal, né? Sim, isso é evidenciado pelas manchetes de jornal, né? Você vê que pelo menos todo mês aparece um escândalo, né? Tá mais para toda semana, eu acho, É. mas sempre a gente está sendo bombardeado por esses escândalos, né? Ou dados que foram vazados, ou alguém que conseguiu de alguma forma interagir via prompt e conseguir dados da empresa que não era para ser acessados, para serem acessados. E aí isso vai ganhando também notoriedade, né? Então, eu acho que existe toda uma área nova dentro de cibersegurança, né, que é a área de AI Security, Uhum. que olha para esses riscos relacionados principalmente à IA generativa. Porque a IA generativa trouxe novos riscos que a IA tradicional não tinha, Sim, né? sim, E isso tem que ser olhado com bastante sim. cuidado, né? Dentro dessa linha, quer dizer, existem estudos que mostram que hoje nós estamos mais ou menos 10% a 15% dos dados que a gente utiliza são sintéticos. 80, 90% são dados reais. Né? Mas em 2030, daqui 5 anos, né, a expectativa é que a gente inverta essa proporção. Então a gente vai estar lidando com 80, 90% dos dados sintéticos. 80% pelo menos. Né? É, o que traz um monte de riscos, né? Quem afere que aquele dado é verdadeiro, né? Confiável, né? Ele foi gerado por uma máquina, né? Foi gerado por um algoritmo, né?
Quem é que treinou esse algoritmo? Que regras esse algoritmo utilizou para gerar aquele dado sintético, tá certo? Então, acho que é um pouco que uma evolução tecnológica acaba criando uma necessidade de compliance, né? Uma necessidade de investir também em segurança, né? De que a gente não está chamando o diabo para a sala, né? Uhum. Tá certo? O dado sintético, ele traz, ele pode ser visto também como uma tecnologia para o bem ou para o mal, né? Ele resolve vários problemas, às vezes, né, de desbalanceamento de datasets e coisas do tipo. Você pode usar dado sintético de forma benigna, né? Mas ele também traz toda uma questão de riscos, principalmente é, riscos aos indivíduos também, né? É. Quando a gente olha, por exemplo, para deepfake, né? Isso. Para esse Fake tipo de news, coisa, né? Tudo. fake news e É. enfim. E vai ficar cada vez mais difícil distinguir o que é sintético do que é real, do que é, não diria real, do que é produzido por humanos, né? Sim, exato. Exato. Então, Tem é um ponto de o preocupação. sintético é o novo real, né? Tá certo? Exato. Sintético é o novo real. Vamos falar sobre os resultados aqui, que também chama atenção, porque 28% das empresas pesquisadas disseram que não têm resultados mensuráveis. É bastante, né? 15% dos pilotos tiveram impacto em aumento de receitas, que é interessante também, que já é uma iniciativa mais estratégica que somente podar custo, tá certo? Né? Fala um pouquinho sobre os resultados aqui e a expectativa de que esses resultados possam mudar nos próximos anos aqui no Brasil, assim, de ter realmente resultado mensurável com AI. O que está por trás para a gente poder, de fato, ter AI generar AI mais impactante no Brasil? Eu acho que tem muita coisa por trás, tá, dessa resposta, né? Para a gente, de fato, escalar melhor essa jornada de geração de valor, né? Ter mais iniciativas que geram valor. Primeiro, eu acho que o próprio ponto da estratégia, né? Então, conectar melhor as coisas, né? Entender onde que a IA de fato gera valor, né? E não apenas gera valor, mas qual que é o tamanho desse valor. Porque às vezes o aumento de receita que foi observado, ele custou mais caro do que o que de fato ele aumentou, né? Deu margem negativa. Pois é. Então, assim, tem toda essa questão, né? De quantificar, de mensurar, né? De ter métricas que de fato refletem a qualidade daquela iniciativa, né? Boa. Mas eu acho que é uma jornada. Eu acho que a gente está. Vamos falar sobre isso? Vamos, Você pode. falou, já que você mencionou a jornada, essa pergunta que vale alguns trilhões de dólares aí. O que as empresas brasileiras deveriam estar pensando para começar uma jornada de adoção de GenAI nos negócios, né? Quais são, na hora que você sentar ali e parar e pensar, por onde começar essa jornada, né? O que fazer primeiro, né? O que fazer depois, né? Com qual velocidade a gente tem que caminhar nessa jornada, né? Fala um pouquinho. Legal. Eu acho assim, as empresas elas são formadas por pessoas. Então eu acho que a jornada começa antes da empresa. Eu acho que a jornada começa no nível dos líderes, da liderança. Eu acho que a liderança ela tem que se dar o tempo para experimentar também no nível de indivíduo. Tem muito líder que não usa IA no seu dia a dia, né? Então, e isso de fato traz consequências, porque se a pessoa não consegue entender que aquilo gera valor para ele como indivíduo, fica mais difícil depois transpor a barreira para a empresa, né? E tem muito jeito de usar IA como indivíduo, né? Tem muitas ferramentas, muitas coisas assim que você consegue se expor mais à tecnologia, né? Sem grandes riscos, né? Aliás, isso aí o pessoal chama de Shadow AI, né? Que o pessoal está usando AI para tarefas individuais, né? E aí tem o Secret Cyborg, que é, que é o dilema, né? Que a pessoa utiliza a ferramenta de AI para consumo próprio, mas não compartilha com a organização os seus insights, seus findings, né? Que é também uma certa tragédia também, que você está
aquele aprendizado egoísta, né? Vamos dizer assim. É só uma observação Uhum. do que a gente também está vendo nesse processo de adoção de AI. Eu diria que o Shadow AI ele é um pouco mais conectado à realidade da empresa, tá? Porque às vezes a empresa tem uma plataforma, né, que tem um certo nível de segurança e ela disponibiliza algum tipo de interface a LLMs ali naquela Uhum. plataforma, né? E a missão da empresa é que as pessoas usem a plataforma oficial da empresa, né? E algumas pessoas se recusam a usar a plataforma oficial da empresa e vão usar As próprias. as plataformas, né, na pessoa física, tá? O, o- Existem riscos atrelados a isso, principalmente se você está usando essas plataformas não seguras, compartilhando dados e informações confidenciais da empresa. A Apple teve um caso como esse, né? Isso. De proibir o uso dessas plataformas, né? E principalmente na hora do trabalho, né? É, Mas eu tô falando no nível do indivíduo mesmo, para ele experimentar e se expor, né? Talvez planejar suas férias usando IA, sim, né? Fazer alguma coisa, começar a incorporar no dia a dia, né? perfeito. Não no trabalho, para se expor, né? Porque eu acho que se a pessoa nunca se expôs, fica difícil até ela visualizar o potencial da Ela não coisa. tangibiliza, Ela né? não consegue tangibilizar, né? Então é mais nesse sentido que eu tava falando. Mas, Perfeito. obviamente, Shadow AI é um problema, tá? E aí entra numa outra agenda, né, que é a agenda de plataformização, que a gente não explorou tanto aqui no estudo, né? Mas as empresas elas vão ter que ou construir as suas próprias plataformas ou contratar plataformas de terceiro, né? Mas essas iniciativas individuais desconectadas de plataformas, elas vão ser muito difíceis de gerenciar. Porque cada solução dessa vai ter requisitos de segurança, vai ter uma questão de governança, né? Você precisa saber quem está usando esse agente de IA, né? Então, principalmente com os agentes de IA, né? Dificilmente eles vão estar desancorados de uma plataforma. Porque todos os elementos de segurança, de governança, de gestão de custos, etc., eles vão ser cross a todos esses sistemas de agentes, Sim, né? E aí você vai ter uma equipe que gere a plataforma. Só que os agentes eles geram o benefício deles nas áreas de negócio. Eles estão avançados. claro. Eles não estão dentro de uma estrutura centralizada, né? Então eles vão conviver com todo mundo, vão ajudar a gerar valor, né? Mas todas as componentes que garantem o bom funcionamento desses sistemas têm que estar de alguma forma em alguma plataforma, Tá né? certo. Então a gente acredita muito nessa visão e a gente está vendo o mercado se movimentar nessa direção Tá. de plataformização. E uma vez que essas plataformas estiverem boas o suficiente, a tendência é o Shadow AI ser reduzido cada vez Entendi. mais, tá? Entendi. Mas só para dar um exemplo, estava um evento fechado em Nova York com grandes bancos, né? E aí algumas estatísticas desses grandes bancos foram mostradas, tá? E um deles mostrou lá a estatística sobre o uso da plataforma interna. 4% das pessoas usando a plataforma interna. E aí eles perguntaram também para as pessoas se elas usam alguma plataforma fora da plataforma oficial para gerar valor no trabalho. 95% das pessoas usando, né? Então Bate. você vê o nível É. de Shadow AI, né, que a gente Impressionante. está falando aqui. Impressionante. Então, Bruno, você tinha mencionado para adoção, né, para iniciar uma jornada, né? Por onde a gente começa essa jornada de adoção de AI, né? O primeiro passo, por exemplo, os líderes precisam, né, se enturmar e saber um pouco mais sobre a tecnologia, conhecer um pouco mais da tecnologia para facilitar, né, para destravar esse processo. E o que mais? Eu acho que eles têm que ter contato com especialistas da tecnologia também. Então não adianta ele, como usuário, achar também que vai conseguir resolver os problemas. Eu acho que ter os especialistas como advisors, eu acho que é um ponto muito importante para apontar os caminhos, né? Outro passo importante é a jornada de plataformização, Tá. né? É entender que o que de fato vai gerar valor são os agentes de IA no futuro, né? Porque o que é o agente de IA, né? Só para quem não conhece essa terminologia. Ele usa a GenAI, a LLM, o modelo, né, Que f- como o cérebro, tá? Ele toma decisões baseadas no modelo, mas ele tem várias outras componentes que geram valor no processo. Ele tem ferramentas, ele tem acesso a dados, ele tem regras
que ele precisa seguir, guardrails, questões de segurança. Ele tem várias coisas ali que permeiam. Não é só um modelo de LLM isolado, né? Então, por exemplo, imagina que eu quero resolver um problema, somar 2 mais 2, tá? A priori, um problema super simples. Mas a IA pode errar isso, tá? Por incrível que pareça, ela resolve coisas muito complexas, mas ela pode errar somar 2 mais 2. Então, quando eu viro para um agente de IA bem construído e falo assim, some 2 mais 2, ele vai usar a LLM para entender o que eu estou perguntando, mas quando ele vê que é uma operação matemática, ele vai chamar uma ferramenta de calculadora, no caso, vai passar os argumentos para a calculadora vai calcular, vai retornar para ele a resposta e ele vai me retornar a resposta certa. Entendi. Tá? Isso tira ou minimiza o caráter probabilístico do modelo. Porque eu estou usando agora uma ferramenta determinística para fazer a operação que eu quero que ela faça, entendeu? E muitas outras coisas você pode colocar nesse ambiente do agente, por exemplo, os dados. Ao invés do agente ser um agente generalista, ele vai estar confinado num determinado contexto de negócio. Tá. Vamos supor que seja um agente de vendas, né? Ele vai entender o portfólio de produtos. Ele vai ajudar o vendedor a vender melhor aqueles produtos. Ou a precificar melhor. Ou a precificar melhor, né? Tá. Ou a decidir o canal melhor. Ele vai ser uma inteligência para aquele propósito. Se você perguntar como que faz um bolo, ele não vai te responder. É um cérebro comercial de apoio ali. Extremamente especializado. Entendi. Né? Entendi. Boa, boa. Bruno, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Queria te agradecer tremendamente por estar no nosso primeiro podcast da IC Academy. Acho que foi extremamente rico esse nosso bate-papo aqui. Descontraído como tem que ser, leve como tem que ser. E eu vou te pedir uma última dica, uma última frase para a nossa audiência, os nossos clientes, os nossos alunos, e olhando para a câmera ali. Legal. E deixando aí uma mensagem final aí para a turma em relação a essa jornada de AI, né, e esse desafio aí para AI no Brasil. Legal. Antes de passar a mensagem, queria te agradecer, uma honra ter participado aqui do primeiro, né? Então, um marco, né? Estar presente aqui. E foi muito agradável a conversa, nem vi o tempo passar, na verdade. Nós não vimos. Eu vou agora passar minha mensagem aqui pro pessoal. Acho que o importante, gente, é entender o que vai mudar, ou ter uma ideia do que vai mudar, e o que não vai mudar. Tem muita coisa que a gente conhece, né, que não vai mudar nos próximos 10 ou 20 anos, e tem muita coisa que a gente já sabe que a tendência é mudar. Tá? E distinguir essas coisas e conseguir trabalhar com esses dois universos é a arte que a gente tem que ter aqui nessa jornada que cada dia que passa parece que mais informações surgem e a gente fica perdido, né? Então, concentre-se muito no que não vai mudar e entenda o que pode mudar. Essa é a minha dica. Excelente, Bruno. Excelente dica, né? Pessoal, com isso a gente encerra o nosso podcast, nosso primeiro podcast da IC Academy. E eu queria agradecer a participação de vocês, a audiência de vocês. Espero vocês no próximo podcast, em breve, para a gente falar sobre mais um tema extremamente relevante no topo da agenda empresarial. Até a próxima, pessoal.